Imaculado, eu sou Fábio de Jesus por Maria. E esse é o canal Subindo a Montanha. Hoje é domingo, último domingo do tempo litúrgico desse 2022. Hoje a igreja celebra a solenidade de Cristo, Rei do Universo. O ano litúrgico se inicia com o Advento, depois nós temos o tempo do Natal, depois o tempo comum, depois vem o tempo da Quaresma, a Páscoa e o tempo de Páscoa, com a oitava pascal e o tempo pascal. Depois o tempo comum retorna, certo? E termina o ano litúrgico com a festa de Cristo Rei. É a festa que celebramos hoje. Cristo, o Rei do Universo, o Rei de todas as coisas, o Senhor. Hoje fazemos a solenidade, celebramos a solenidade de Cristo Rei, lembrando que Ele é Rei de tudo que existe, de todas as coisas criadas, de todas as coisas visíveis e invisíveis, Rei dos homens, Rei dos anjos, Rei dos séculos, o Rei do universo, aquele que reina eternamente, aquele que era, aquele que é, aquele que sempre será, o Alfa e o Ômega, o Verbo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso com o Pai e o Espírito Santo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Cristo Senhor, o Emanuel, o Rei do Universo. Mas existe um lugar em que Cristo tem o poder de reinar, porque Ele é Rei e pode reinar, mas Ele abriu mão do seu império para que nesse lugar Ele reine se lhe for concedido. Ele vai reinar nesse lugar se lhe for permitido. Parece uma incógnita, não é? Meio incompreensível. Como é que Cristo, sendo o Senhor, o Rei do Universo, o Deus de todas as coisas, o Eterno Todo-Poderoso, o Senhor, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, aquele que reina por excelência, aquele que reina pelo que Ele é, o próprio Deus verdadeiro, o Verbo de Deus. Como que pode existir um lugar em que Cristo só vai reinar se lhe for permitido? Se lhe for concedido reinar nesse lugar? Mas é exatamente isso. Depois da leitura do Evangelho, na meditação do Evangelho de hoje, nós vamos entender que lugar é esse no qual o Senhor Jesus só vai reinar se lhe for permitido. Amém? O Evangelho de hoje está em Lucas, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 23, versículos de 35 a 42. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O povo permanecia lá observando. Até os chefes zombavam, dizendo: a outros salvou, salve-se a si mesmo, se é de fato o Cristo, o eleito de Deus. Os soldados também zombavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. O outro, porém, repreendeu: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós isso é justo. É justo que sofremos, pois estamos recebendo o que merecemos, mas este não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje, a promessa de Jesus para aquele ladrão, para aquele condenado pregado na cruz. Hoje estarás comigo no paraíso. Queridos, esse homem vivia longe de Deus. Esse homem havia percorrido uma vida inteira de crimes. Havia matado, roubado, havia
metido os pés pelas mãos e havia mergulhado no mar de iniquidade. Tendo sido preso, foi condenado à morte. E a morte de cruz era a pior condenação que existia naquela época. E pregado na cruz, recebendo a consequência do seu pecado, porque o salário do pecado é a morte, esse homem olha para o lado e vê um outro homem também pregado na cruz. Só que ele sabia quem era o Senhor. Porque ele mesmo disse com suas próprias palavras: para nós isso é justo, sofremos, pois estamos recebendo o que merecemos, mas este não fez nada de mal. Apesar dele ser um bandido, apesar dele ser um ladrão, ele sabia quem era Jesus. Talvez ele havia ouvido falar de Jesus muitas vezes, havia ouvido falar que Jesus havia curado um cego, havia curado um leproso, que havia ressuscitado um morto. Ele havia ouvido falar que os fariseus tramavam matar Jesus, tirar a vida de Jesus por inveja. Ele havia acompanhado a história de Jesus. Quando ele diz este não fez mal nenhum, isso denota que ele conhecia quem era Jesus, mas até aquele momento ele não havia deixado Jesus entrar no coração dele. Até aquele momento, apesar dele ter ouvido falar de Jesus, apesar dele ter acompanhado a história de Jesus, os 3 anos da vida pública de Jesus, ele ainda estava com o coração fechado para Jesus. Jesus havia aberto a porta de muitos corações, de pecadores terríveis. Jesus converteu Maria Madalena, que havia vivido uma vida de prostituição, e dela expulsou diversos demônios. Deus havia convertido Mateus, Levi, que era um publicano, alguém que defraudava e que roubava o seu próprio povo. Jesus havia convertido Zaqueu, que era o chefe dos publicanos, uma pessoa que havia se enriquecido e havia se tornado um homem muito rico, porque havia mergulhado numa vida de roubo, de fraudes, de defraudar, de extorquir os seus próprios irmãos. Jesus havia tocado, penetrado no coração de muitos pecadores e transformado completamente a vida desses pecadores. Mas esse homem não. Esse homem ouviu falar de Jesus, conheceu a história de Jesus, talvez ele tenha ouvido pregações de Jesus, talvez ele tenha visto Jesus fazer milagres, mas ele permaneceu na sua vida de crimes. O coração dele estava fechado para Jesus. Lembra que eu disse para você que Jesus é rei e que ele reina em todos os lugares do universo, mas existe um lugar em que Jesus só reina se lhe for permitido. Esse lugar é o coração do homem. Até aquele momento, aquele homem, que a tradição chama de Dimas, havia fechado o coração para Jesus. Não havia permitido que Jesus reinasse no seu coração. Jesus reinou no coração de Pedro. Jesus reinou no coração de Madalena. Jesus reinou no coração de Zaqueu. Jesus reinou no coração de tantos e tantos homens. Mas no coração de Dimas, Jesus ainda não tinha conseguido reinar. E ele estava com justiça condenado à morte. Mas na cruz, experimentando as dores da cruz, a agonia da morte, percebendo que a morte se avizinhava, ele olhou mais uma vez para Jesus. E naquele momento, ele abriu as portas para Jesus e deixou Jesus entrar no coração dele. Não sei o que aconteceu naquela cruz, mas eu tenho certeza que os olhares de amor e de misericórdia que Jesus lançou para Dimas são os mesmos olhares de amor e de misericórdia que Jesus lançou para aquele outro ladrão, que a tradição chama de Gesmas. 2 homens, 2 bandidos, Dimas e Gesmas. Jesus olhou com misericórdia para os 2. Jesus fez com que Gesmas percebesse que aquela morte dele na cruz era por ele, por Gesmas, para salvar Gesmas. Para que Gesmas tivesse entrada no reino, para que ele pudesse ser o rei do universo, mas também o rei do coração de Gesmas. Jesus fez com que Dimas percebesse que aquela morte na cruz era por todos os bandidos, por todos os pecadores, por todos os criminosos da história, mas de forma especial por ele. E que se ele desse abertura para Jesus, Jesus reinaria no coração de Dimas. Gesmas fechou seu coração. Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Gesmas fechou o coração e disse: aqui você não vai reinar, Jesus.
aqui você não vai reinar. Um dos malfeitores crucificados, versículo 39, dizia: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Não vai reinar no meu coração, Jesus. Aqui você não vai reinar. Em contrapartida, o outro ladrão, que a tradição chama de Dimas, versículo 40. O outro, porém, repreendeu: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós isso é justo, pois estamos recebendo o que merecemos, mas este não fez mal algum. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Essa frase de Dimas foi a penitência completa. Quando Dimas diz: recebemos o que merecemos, ele reconhece o seu pecado e ele aceita o sofrimento como consequência do pecado. É a penitência perfeita. Reconheço que pequei e aceito, Senhor, esse sofrimento como consequência do meu pecado para purificar o meu pecado. Mas lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando Dimas diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele está dizendo: o Senhor é rei, o rei do universo, e vai entrar no teu reino. Gente, Dimas estava vendo Jesus morrer na cruz. Dimas estava morrendo na cruz. Mas Dimas entendeu que Jesus era rei. Aquilo que Pedro não entendeu, aquilo que João não entendeu, aquilo que Madalena não entendeu, que Jesus haveria de ressuscitar no terceiro dia e reinar eternamente na casa de Isaac, de Jacó, de Abraão, na casa de Israel, como o anjo prometeu a Nossa Senhora em Lucas 1:26, os apóstolos não entenderam. Tanto que no domingo da Páscoa, Madalena e as outras mulheres vão procurar um cadáver, não vão procurar Jesus ressuscitado, vão procurar um cadáver. A única pessoa que havia entendido que Jesus ressuscitaria era a Santíssima Virgem e o bom ladrão, Dimas. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Tu és rei. Estou sofrendo por causa dos meus pecados. Aceita esse sofrimento como penitência. Mas eu sei, Jesus, que tu és o rei dos reis, o rei do universo. E vais entrar no teu reino. Vais ressuscitar no terceiro dia. Vais ressuscitar e reinar eternamente na casa de Israel com glória. Lembra-te de mim no teu reino. E Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. De qual lado da cruz você quer estar? À direita estava Dimas, à esquerda estava Gesmas. À esquerda, o mau ladrão, aquele que fechou o coração e não deixou Jesus reinar no coração dele. À direita, aquele que nós chamamos de, entre aspas, o bom ladrão. Ou melhor, o ladrão que se tornou bom, porque se converteu, porque deixou Jesus reinar no coração dele. E você? De que lado você está? À direita? Ao lado daquele que abriu o coração e disse: Jesus, pode entrar, a casa é sua, reina no meu coração. Eu aceito as cruzes que a vida me enviar como consequências dos meus pecados. Seja o que for, sei que eu sofrerei, porque todo homem sofre, Jesus. Todo homem passa pela cruz. Sofrerei, mas aceito os sofrimentos como consequências do meu pecado e te imploro: reina sobre mim, Jesus, para que um dia eu possa participar do teu reino, para que eu possa estar contigo no paraíso. Lembra-te de mim, Jesus. Ou você vai querer estar do outro lado, do lado do mau ladrão, que fechou o coração e disse: Jesus, você não vai reinar no meu coração. De que lado você quer estar? Te convido hoje a abrir as portas do seu coração e deixar de Jesus reinar na sua vida, na sua história. A fazer do seu coração o alto da montanha, onde Jesus, sentado no seu trono, reina glorioso pelos séculos dos séculos. Ele é o rei do universo, ele reina sobre tudo, ele é o alfa e o ômega. Mas no seu coração ele só vai reinar se você quiser, se você deixar. Deixe Jesus fazer parte da sua vida. Deixe Jesus sentar no trono do seu coração. Que Deus te abençoe. Viva Cristo Rei!